Olá! Nessa série de vídeos sobre a clínica psicanalítica, nós vamos revisar o que significa esse local, esse lugar da clínica psicanalítica, já que por psicanálise nós entendemos essa ciência do inconsciente que foi fundada aí por Sigmund Freud. Pensando um pouco na psicanálise como essa ciência do inconsciente que trabalha com a investigação do inconsciente, nós podemos dizer que esse método de investigação ele consiste essencialmente, de alguma forma, em evidenciar o significado inconsciente das nossas palavras, das ações, também das nossas produções imaginárias, quer sejam elas sonhos, fantasias, algum tipo de delírio, e tudo isso, né, nós conseguimos alcançar e realmente evidenciar através da investigação do inconsciente, que é o próprio método psicanalítico. É claro que esse método se baseia principalmente nas associações livres, né, do sujeito, através ali dessa fala livre, da escuta flutuante por parte do analista, e eles acabam aí, sem dúvida, sendo a garantia da validade e também da própria interpretação. Agora, não dá para descartar que na clínica psicanalítica, nós como analistas, como profissionais, nós temos um papel muito importante em relação à interpretação, já que a interpretação psicanalítica, ela pode estender-se às produções humanas para os quais não se dispõe, por exemplo, de associações livres. Então a gente consegue, inclusive, interpretar as transferências, as resistências, a gente consegue dar um significado para tudo isso e, de alguma forma, nesse ambiente, nesse setting terapêutico, podemos ajudar aí os nossos pacientes. Então, é claro que a psicanálise, por conta de tudo isso, e falando da clínica psicanalítica, ela é um método psicoterápico baseado nessa investigação, como nós comentamos, do inconsciente, em que, de fato, nós fazemos como essa espécie desse mergulhador, desse escavador, buscando nas profundezas, né, da mente, da psique humana, essas informações que a gente consiga, de alguma forma, relacionar aos traumas, às vivências, às lembranças desse sujeito. E, claro, nós aproveitamos também disso para poder ressignificar algumas outras tantas coisas. Agora, pensando um pouco em tudo isso, nós podemos dizer que, além da psicanálise ela ser esse método de investigação do inconsciente, a psicanálise também, por si só, é um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas em que realmente nós observamos que estão sistematizados alguns dados que foram introduzidos pelo método psicanalítico, pelo próprio Freud, e esses conhecimentos, eles são essenciais ao processo de investigação e do próprio tratamento psicanalítico. Então, claro que quando nós vamos um pouco mais adiante e a gente acaba trabalhando a noção também dos processos psíquicos inconscientes, esse reconhecimento da resistência, o reconhecimento do recalque, a consideração sobre as questões da sexualidade, do complexo de Édipo, todos esses são conteúdos angulares, né? Pedras angulares da psicanálise, e são fundamentos também da própria teoria psicanalítica. E claro que quem de alguma forma não tiver condições de subscrever todos, talvez não deveria figurar aí entre os psicanalistas. Por isso é tão importante que a gente se forme, que a gente passe por essa etapa de formação teórica para poder angariar e dominar um pouco todos esses conhecimentos que fazem parte da teoria psicanalítica. Retomando um pouco também aquela noção que faz parte da clínica, da associação livre, nós percebemos que na psicanálise clássica, comunicar o material clínico é algo importantíssimo. O paciente ele vai tentar, como forma predominante de comunicação, a associação livre, mas existem outras formas de comunicação, outras formas de linguagem, que não seja essa linguagem verbal, e nós também precisamos estar, de uma certa forma, preparados para tudo isso. Por isso é tão importante também relembrar o tópico que nós estudamos sobre
transferência e a contratransferência. É claro que geralmente o paciente ele acaba associando livremente durante quase todas as sessões, mas ele também pode relatar de alguma forma sonhos ou outros acontecimentos da sua vida, ou do presente ou do passado, e tudo isso é importante, já que esse lugar da fala, esse lugar do pensamento, dos dizeres do paciente, ele é muito importante para nós como um processo terapêutico. E falando em clínica psicanalítica, nada melhor do que lembrar que o próprio Freud, ele traduz para a gente a clínica psicanalítica quase como a clínica das neuroses, né? Já que esse seria aí quase que o nosso rol, o nosso principal objetivo como psicanalistas, que é o tratamento das neuroses e dos núcleos neuróticos. É isso.